Tá valendo. Tá. Aí a primeira coisa a ser feito no plano cirúrgico eu coloquei. Tá, peraí, vamos começar pelo começo. Quando o paciente falou para você que esse dente estava crescendo na boca dele, o que você pôde verificar através da radiografia? E do exame, né? Mas aqui vamos falar só da radiografia. Da radiografia. Ele tá ocluindo, tá batendo na parte inferior da gengiva, porque o terceiro molar inferior, ele tinha sido extraído já. Então, ele não tinha outro para ocluir, então ele estava descendo. Uhum. Esse termo que a gente utiliza é a extrusão. Então, ele está extruindo, lembra? Esse é o termo correto. Isso. Então, tá. Essa sensação que ele estava tendo que o dente estava crescendo, na verdade, então, ó, vocês veem a minha seta, né? Sim. O dente, ele está extruindo. Olha a linha de oclusão dele perto dos outros, ó. Principalmente o 28. O 18 um pouquinho. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, tem uma cúspide um pouquinho mais para baixo, só que o 28 bastante, né? Sim, e aí o que caracterizou indicação de exodontia. Uhum. E aí, para o início, é asepsia intra e extraoral com clorexidine e anestesia. Anestesia vai anestesiar o nervo alveolar superior posterior e tecido mole na vestibular dos molares. A anestesia vai ser através na introdução da agulha na altura da prega da mucovestibular, acima do segundo pré-molar superior. E vai ser MEP, é isso, né? Eu não lembrava se a gente usava MEP na faculdade. Isso. Lá na faculdade, a gente usa para cirurgia, via de regra, a gente usa mepivacaína, sim. Tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho primeiro, mais um pouco da questão do diagnóstico primeiro, antes da gente começar com tudo a cirurgia. Primeiro detalhe interessante é não só a gente atentar apenas ao que o paciente está pedindo ou está se queixando, mas fazer um exame geral da radiografia, né? Você verificou alguma coisa aí diferente nessa radiografia, além da posição aqui do 28, que está realmente bastante destruído, né? Você verificou alguma outra coisa? Helena, ajuda aí, tá? No 28 mesmo? Que ele tem uma restauração, parece. No 28 ele tem mais restauração, no restante, na boca inteira. Né? Você verificou alguma coisa assim que te chamou a atenção ou nada? Que o paciente tem... Não. Ele tem ausência de dentes? No segundo premolar, parece que só tem uma raiz. Na panorâmica não é boa para você ver isso, superior. É difícil. Às vezes ele tem mesmo duas, não sei se mas tem sobreposição, alguma coisa. Na parte inferior, professor. O que tem na parte inferior, Helena? Parece que tem um dente com giroversão, alguma coisa assim. Parece que tem, né? Um canino aqui, ó. Esse canino, ele tá girovertido realmente, tá? O que mais que a gente consegue ver aí? Porque assim, gente, lembrem-se de uma coisa. A partir de agora, quando vocês entrarem na clínica, e vai ser assim daqui para frente no consultório de vocês, por mais que você seja especialista em alguma área específica, tipo cirurgia ou endo, sei lá, qualquer especialidade, você tem que abordar o paciente quando você vai fazer uma avaliação, toda a sua saúde geral e a saúde bucal, todos os elementos dentários. Então, quando a gente pede uma radiografia panorâmica, a gente não pode
focar só naquilo que o paciente tem como queixa principal, tá? É nossa obrigação, tá? Obrigação fazer um exame completo do paciente e por mais que você não faça aquele procedimento ou não tenha total segurança para fazer um procedimento, qualquer que seja ele, é nossa obrigação orientar o paciente da necessidade. Se ele vai fazer ou não, aí é outra história, isso é ele que decide, tá? Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque é uma tendência da gente, como profissional, ou como aluno, ou como é o caso de vocês ainda, focarem apenas naquela questão, naquela disciplina, ou naquela queixa específica. Então, agora, na clínica de estágio, que antigamente se chamava clínica integrada, ela é justamente para vocês treinarem o atendimento multidisciplinar, tá? Vocês vão se formar clínicos gerais. Essa palavra quer dizer o quê? Essas palavras querem dizer que vocês têm que saber, pelo menos, orientar o paciente em todas as especialidades, tá? Você não precisa saber fazer, mas você tem a obrigação de saber orientar. Então, por que eu estou chamando a atenção disso agora? Porque é exatamente a visão que vocês têm que ter daqui para frente, tá bom? Então, sempre que vocês pegarem uma radiografia panorâmica ou pegarem um paciente, por mais que ele tenha uma queixa bem definida, vocês têm que olhar tudo, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já viu ali que ele tem coroa, né? Ele tem um dente ali, o premolar com núcleo. Do lado direito, você falou que o premolar parece que tem só uma raiz, mas provavelmente tem duas, mas não dá para ver. A panorâmica não é um bom exame para ver raiz, assim, principalmente premolar. E a Helena chamou a atenção pro dente girovertido, desculpa. O que mais, então, que a gente está enxergando aí? Excesso de restauração? Excesso de restauração? Onde? Ali no 38 segundo molar. tem excesso. No Não. 38. No 14. Isso. Uhum. Então, Parece aqui, que tem uma restauração única. Então, mas isso pode ser uma sobreposição de imagem da panorâmica, tá? Então, o que você tem que fazer? Aqui também, aqui parece que tem um excesso, né? Acho que aqui que vocês quiseram dizer. Isso. Mas aqui é um excesso realmente. Agora, aqui... É aí mesmo, eu falei no inferior. Isso. Aí, aqui você está correto. Aqui, Lady, você diz, parece ser uma restauração única. Eu já vi isso, tá? O cara faz emenda um no outro, umas coisas loucas assim existem, infelizmente. Agora, pode não ser. O mais provável é que seja uma sobreposição de imagem. Então, o que você faz se você recebe essa radiografia? Você vai lá e olha na boca do paciente. Então, outro fator interessante e importante. A radiografia sozinha, ela não faz diagnóstico, né? Quer dizer, o profissional não faz um diagnóstico só com a radiografia. É necessário o exame clínico, tá? Nesses tempos atuais, assim, está sendo muito comum, por exemplo, o paciente mandar para a gente uma radiografia, às vezes, e querer que a gente faça orçamento, avaliação, por WhatsApp, tá? Eu sou a favor da teleconsulta. Eu acho que tem que liberar, já liberou na medicina e na odonto ficam com história, mas a gente tem que ter cautela também, porque a gente pode se dar mal numa dessa, tá? O que mais que a gente viu aí? O 36, o 46 é um dente tratado? Não sei, parece que... É um dente tratado endodonticamente, sim. O que tem? No final do canal dele parece que tá... Nossa, fugiu a palavra agora.
não tá indo até o final, sabe, os canais? Não tá, parece, Isso, finalizado? exato. Parece que ele tá, o conduto está subobturado, chama. A obturação, ela tá vindo até aqui, ó. E o ápice, e essa raiz, ela tá aqui assim, ó. Isso. E se eu tirar o desenho aqui, ó, parece até que tem uma rarefaçãozinha óssea aqui, uma imagem sugestiva de lesão periapical, Uhum. né? O que mais? Eu não acredito que o que eu tô querendo que vocês falem, vocês não falaram até agora. Que é o que mais me chama a atenção. Ah, O pessoal que está assistindo aí também pode ajudar. Nada? Ninguém? O que está acontecendo aqui? Absorção? Mas Que tá, não está faltando um dente aqui, gente? Primeira coisa, não está faltando um dente? tá, o segundo e o terceiro. Então, primeira coisa que a gente faz quando olha a boca do paciente, clinicamente, conta quantos dentes ele tem. Ele tem todos os dentes? Não tem. Segunda coisa, quando a gente olha a radiografia, a gente vê se ele tem todos os dentes. Por isso que eu falei, a coisa que mais me chama a atenção é a ausência de dentes. Principalmente a ausência do segundo molar. Tá? Principalmente a ausência do segundo molar. E aqui, o que a gente tem? Por que a gente tem que enxergar aqui, ó? Agora eu vou tirar aqui esses riscos que eu fiz. O que eu tenho que enxergar aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um defeito ósseo, uma reabsorção óssea, alguma coisa. Não tem? Vou tirar essa linha agora. Uhum. Olha como eu tenho uma imagem um pouco mais radiolúcida. Que pode ser o quê? Pode ser a cavidade que ficou, o defeito ósseo que ficou porque essa extração é recente, e aí foi extraído o segundo molar e o terceiro. Pode ser que, na verdade, foi feita uma extração, por exemplo, há um tempão atrás, e havia uma lesão, e essa lesão não foi bem curetada, e essa lesão está crescendo ali no osso, tá? Ou pode ser um defeito ósseo porque quebrou o osso, fraturou o osso na hora da extração, e aí isso ficou permanentemente. Como faz para saber isso? O que vocês Exame fariam? clínico. Não, Exame exame oral. clínico você vai ver ele coberto por gengiva ali. Você não vai conseguir determinar pelo exame clínico. O que mais você pode fazer? Tomografia? Pergunta para o paciente. Ah, você extraiu um dente aqui? Sim. Faz quanto tempo? Faz um mês. Opa, então, provavelmente, eu descarto já aquela questão da lesão que está crescendo. Por quê? Porque se ele extraiu faz 1, 2 meses, 3 meses, dois dentes ali ou um dente, é normal ainda o osso não está 100% cicatrizado ali. Porque esse osso, ele demora aí até 6, 8 meses para ficar legalzinho de novo. Tá? Em relação à fratura do osso, isso você pode ainda manter. E aí você vai fazer outra pergunta para o paciente. Ah, legal, faz 2 meses que você extraiu? Faz. Ah, então tá. E você lembra por um acaso se na extração foi uma extração meio complicada ou o dentista que extraiu comentou alguma coisa com você, assim, se teve alguma fratura, alguma coisa assim, ou você lembra se quebrou o dente na hora e tal?
Então, gente, é conversar com o paciente, tá? Conversar com o paciente. O paciente fala assim para você, não, doutor, pior que nossa, foi difícil a cirurgia, e fazer a força, pra lá e pra cá, e eu ouvi uns barulhos, e o dentista comentou comigo mesmo que quebrou um pouquinho de osso, mas que era normal e tal. Opa, então eu tenho ali uma extração recente e provavelmente uma fratura de osso. Aí no exame clínico você vai ver, porque se tiver um grande defeito ósseo, você fala assim, tem realmente um defeito ósseo, provavelmente fraturou esse osso, só que não é um osso que está sendo reabsorvido por uma lesão, porque não daria tempo em 2 meses de criar um buraco desse tamanho aí. Tá? Nós estamos falando de uma reabsorção grande. Agora, se na pergunta você fala, você extraiu o dente? Sim. Faz quanto tempo? 3 anos. Opa, 3 anos? Então já era para estar 100% cicatrizado. Isso pode ser alguma lesão. Aí sim, eu vou investigar melhor, por exemplo, com uma tomografia, que alguém falou. Entende? Então, na verdade, gente, a gente tem que começar pelo começo. E o começo é anamnese, isso faz parte de anamnese, perguntas, exame clínico, exame radiográfico. Veja como eu já consegui um monte de informação e consigo eliminar hipóteses só na conversa com o meu paciente no exame clínico, tá? Então, isso é extremamente importante para você como profissional. Eu não faço cirurgia, eu sou endodontista. Tá bom, então você pega esse paciente e encaminha ele para um cirurgião, para fazer uma avaliação mais completa. Você não tem obrigação nenhuma de saber o que é, nem obrigação de tratar. Você tem obrigação de orientar. Isso é sua obrigação. Tá? Legal. Feito isso, todo esse exame, aí sim nós vamos planejar a cirurgia, porque o que interessa aqui, todas essas informações aqui a gente puxou, legal, mas o que interessa, está incomodando o paciente, é esse terceiro molar aqui que está crescendo na boca. Né? Você já explicou para o paciente que ele está extruindo, na verdade, então nós vamos fazer a exodontia. Você vai extrair o 28 ou o 18 e o 28, Leide Helena? O 28. Só o 28? Na verdade, eu fiz sobre o 28, mas eu não tinha pensado, eu achei que era só para fazer sobre o caso em si, sabe, da pergunta. Não é uma pergunta, aquilo lá são orientações para vocês, tá? Só para você ter uma noção. Porque o paciente também não sabe, né? Então, eu coloquei ali, então, mais um, foi legal tudo isso, esses questionamentos que eu estou fazendo, viu, meninas? Não é para diminuir o planejamento de vocês, nem nada disso. É para aproveitar o momento para poder explicar, ensinar para vocês como vocês têm que se comportar na clínica integrada, na clínica de estágio e no consultório, na vida de vocês, tá? Então, por isso que eu estou aproveitando. Tenho certeza que o planejamento da cirurgia, essas coisas, está tudo certo, mas o legal é a gente esmiuçar cada caso. Então, aquilo que eu coloquei para vocês são orientações para saber como o paciente chega. E o paciente chega assim, sem informação nenhuma. Uma coisa vaga, um termo que não é técnico. Então, o paciente chegou e falou, doutor, eu vim aqui porque eu não aguento, esse dente está aqui, está meio grande, cresceu na minha boca. Tá bom, beleza, tem um problema de saúde? Tenho alergia à penicilina. Beleza, então vamos lá, vamos começar. Tá? Então, é para fazer, sim, uma abordagem mais multidisciplinar e aí com enfoque na queixa principal, porém investigar o caso como um todo, tá bom? Nos próximos, agora vocês já sabem tudo isso, tanto vocês quanto as outras meninas também. E elas também, eu tenho certeza que não sabiam disso ainda, porque faz parte do processo de clínica integrada que vocês estão começando agora, tá bom? Beleza, então você planejou remover somente o 28, tá? Mas agora,
com uma visão um pouco mais ampla do caso, você manteria esse planejamento ou você indicaria a EXO do 18 também? Então, pensando agora, eu acho que o 18 também teria indicação. Só que, professor, se a gente pensar que o 18 teria indicação por ser um terceiro e ele ter a possibilidade de destruir também, porque não vai ter nenhum ocluindo, o 17 também? Ou seria o caso de uma PPR ou um implante aí naquela região para não perder o 17? Talvez o 18 também não. Agora eu fiquei com dúvida. Excelente dúvida. O 18, eu preciso do dente 18 para mastigar, mesmo que eu tenha aqui um 38 Não. ou 48. Eu preciso? Não preciso. Eu já Não. sei que no processo evolutivo do ser humano, as próximas gerações estão vindo, inclusive, mais evoluídas sem o terceiro molar, porque a gente, na nossa dieta, não precisa dele. Então, mesmo que tivesse aqui o terceiro molar, eu poderia remover aqui. Então, como ele já não tem indicação aqui, é exodontia. Certo? Agora, o 17, a história é outra. Por quê? Eu preciso do elemento 17 aqui. Por que eu preciso? Porque eu tenho uma oclusão aqui e uma mastigação muito mais abalada, vamos dizer assim, pela ausência do 47 do que o terceiro molar. Então, nesse caso, eu devo orientar meu paciente no quê? E não na extração do 17, mas sim na reabilitação do 47. 47. Por quê? Porque o 47, na chave de oclusão, não dá para saber se esse paciente tem uma oclusão legal. Quer dizer, legal ele não tem, ele tem vários probleminhas, mas se ele tem uma oclusão, pelo menos em chave, vocês vão aprender isso no... Vocês já estão tenor? Já. Então, vocês vão verificar, por exemplo, que o segundo molar inferior, ele oclui tanto na distal do primeiro, quanto no segundo. Ou seja, até o primeiro molar aqui, dependendo da oclusão desse paciente, ele vai ficar com a mastigação prejudicada. E ele tem um dente aqui, ó, que é um primeiro molar já bastante abalado, porque ele tem uma endo mal feita, ele tem uma coroa aqui, ó, de metal, parece que tem uma imagem radiolúcida aqui, ó, que denota ali, sugere uma lesãozinha de cárie. Então, é um dente que já ele vai acabar perdendo também. Então, é bacana ele ter aqui um dente. Como que você pode reabilitar esse paciente? Lá na clínica da faculdade, você pode reabilitar esse paciente através de uma prótese removível. Ou você pode indicar para o paciente a colocação de um implante, né? Um pinozinho de titânio aqui e nesse pino de titânio ele vai prender aqui um dente de porcelana. Ficou parecendo uns logotipos que o pessoal faz por aí, né? De implante, de dentinho. Mas é uma possibilidade, sim, tá? Aliás, gente, uma forma muito boa de você explicar o tratamento para o paciente e vender melhor o tratamento para o paciente é fazendo esse tipo de trabalho. Eu faço isso com os meus pacientes, eu mostro na tela a radiografia e vou desenhando para ele em cima da radiografia. Fica mais fácil do paciente entender e aceitar o tratamento, tá? Então, nesse caso, Leide, respondendo diretamente a tua pergunta, então, o ideal é Éxodo 18, porque eu não vou colocar um implante nem uma prótese removível com terceiro molar embaixo, então tiro ele. Agora aqui eu vou orientar o paciente a reabilitar. Ah, doutor, mas eu não quero pôr dente, minha mastigação está ótima.
Mesmo assim, eu deixaria o 17 lá. Tá bom, um dia você pode precisar dele, então vamos deixar ele aí e continue higienizando. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o planejamento agora. Estava falando da anestesia, né? Você ia dar ali uma pós-tuber para anestesiar Isso. vestibular e o dente. O que mais? Vai anestesiar mais alguma coisa ou não? A parte de tecido mole dos molares. Uhum. E o Como que você labial, vai anestesiar? na hora, Tecido mole. na hora, nas papilas da vestibular dos molares. É, tá. Mais alguma coisa de anestesia ou não? Professor, quando eu dou a pós-tuber, já pega o labial, não pega? Labial? Não, não tem esse Não. nervo. Não. O bucal, não, O bucal é inferior. O inferior. bucal é Ah, para tá. Então, inferior. tá. O superior aqui, você vai anestesiar nessa região aqui, mais ou menos, ó. Você vai pegar aqui o nervo alveolar superior posterior, e o nervo alveolar superior posterior, ele tem um ramozinho que ele vai entrar no osso, lá no túber, e vai anestesiar dente, mas ele tem também um ramo que vai um pouquinho para vestibular, para anestesiar tecido mole aqui, gengiva vestibular, tá? E então normalmente a pós-tuber, se eu for trabalhar em região mais posterior, como é o teu caso aqui, ela normalmente já é suficiente, já anestesia dente e gengiva o vestibular, tá? Só que tá faltando uma gengiva aí que eu tenho que anestesiar, não tá? Palato? Palatina, eu tenho que anestesiar a gengiva palatina, não vou descolar ali a palatina um pouquinho para poder Uhum. aprender isso daí. Então eu tenho que anestesiar, eu posso dar uma infiltrativa ali na região do dente mesmo. Se eu fosse Na trabalhar região mais do dentes, palato. aí dá um palatino maior. Exato, tá? Então, anestesia, resumindo, fala pós-tuber, para anestesiar o nervo alveolar superior posterior. Eu posso dar uma infiltrativa na vestibular, para garantir ali, se realmente não anestesiar para pós-tuber, eu posso testar antes, e uma infiltrativa por palatina. É o suficiente para remover esse dente. Pode O que continuar? mais? Aí dá uns um minutinho, 2 minutinhos para anestesia pegar. E aí faz o teste de sensibilidade do paciente. Pergunta se está sentindo dor ou só a pressão. E aí começo a diérese, a incisão. Vou fazer a incisão com o bisturi 15, sulco-ar. Eu acho que não vai ter a necessidade de fazer. Nossa, já tô passando lá pra frente, mas olhando assim, não vai precisar fazer o dom de secção, eu acho. Mas Uhum, às vezes, né, na hora muda o planejamento. uhum, Aí a incisão sulcular, o rebordo do nervo alveolar e puxo uma relaxante do final do segundo molar até o primeiro molar, uhum. para facilitar a visualização. Aí vou começar a fazer o descolamento com Molt, com a Molt. Uhum. Aí, depois de todo o descolamento, a hora que estiver vendo toda a parte óssea, vou luxar ou ver se já consigo algum apoio com a alavanca reta. Ai, esqueci
esqueci o nome da alavanca. Felding Reto. Isso. Uhum. Aí, se tiver apoio, já começo a luxar o dente. Se não, vou ter que fazer um apoio na mesial. Tá Como? certo? Com Não, as certo, brocas tá. Você ia conseguir tirar o dente. com Agora, as brocas. precisa de tudo isso aí eu já não sei. Mas Eu termina acho que não primeiro. vai ser. É tudo caso não consiga apoio. Aí eu faria um apoio na mesial Uhum. com brocas esféricas diamantadas de pescoço longo e com refrigeração, claro. Mas não pela radiografia não vai precisar, porque o dente já está extruindo. Então eu só faria a luxação com o fórceps 18R. Então, você colocou assim, primeiro, ficou um pouco confuso a forma como você colocou, porque o que você falou no final é o mais correto. Pela radiografia, o dente já está extruído, a raiz dele não é uma raiz com dilaceração, nem nada disso. Parece uma raiz única. É o que você falou perfeitamente no final. Eu vou fazer assim desmotomia e avulsionar, luxar e avulsionar com força. Tudo aquilo que você falou antes são possibilidades, mas que, na verdade, para esse caso, você não vai utilizar. Então, quando você for apresentar um caso clínico, vai direto ao ponto, focado no teu caso clínico. Senão fica um pouco confuso para quem está ouvindo. Por isso que eu queria esperar você terminar, porque eu estava na dúvida se você estava querendo dizer que ia fazer tudo aquilo ou que talvez precisasse fazer tudo aquilo. E aí, no final, você explicou corretamente, falando, não, mas, pelo que eu estou vendo, na verdade, eu só vou pegar com força e luxar e avulsionar. Você entende? Uhum. O que eu quis dizer? Entendi. Legal. Então tá. Porque, na verdade, esse caso, você vai fazer assim desmotomia direto, você nem precisa fazer incisão, você não precisa fazer relaxante, né? Por quê? Porque você já consegue ver o colo do dente, porque o dente está extruído. Então, com uma sindesmotomia, você já vai conseguir aprender o fórceps ali e não vai precisar fazer mais nada, tá? Agora, por exemplo, você está fazendo essa luxação com fórceps e fratura essa raiz. Aí sim, você vai fazer tudo isso que você falou no começo, entendeu? Então, Entendi. só a ordem da explicação, quando você vai explicar o caso clínico, vai direto o que você vai fazer e depois você fala das possíveis intercorrências, como você vai solucionar elas, tá bom? Fica mais claro, mais fácil do teu público entender isso. E se for, por exemplo, uma prova que você for fazer num concurso público, uma prova de especialização, alguma coisa assim, fica melhor para quem está te avaliando entender o que você quis dizer. Tá, entendi. Beleza, então você decidiu avulsionar ele com o fórceps. Tá, e depois? Depois eu vou fazer a curetagem do alvéolo e irrigar com soro. Tá. Se tiver alguma complicação, como foi dito, caso a raiz quebre, alguma coisa assim, aí vai precisar fazer imagem do osso. Aí eu faria alisamento das paredes do alvéolo. E irriga com soro e no final sutura em X. E 20 aí indicações gerais para o paciente depois. 20 minutos aplicação de gelo, não comer nada quente e segurar com algodãozinho. E aí medicação de pirona sódica de 500 miligramas, de 4 em 4 horas, um comprimido durante 5 dias. E ibuprofeno 600 miligramas de 8 em 8 horas, por até 5 dias, se houver dor. Como
no planejamento não vai ter desgaste de osso, não indiquei antibiótico. Porém, se tiver alguma complicação, aí receito clindamicina de 300 miligramas de 8 em 8 horas, uma cápsula por até 7 dias. Tá, joia. Vamos lá, vamos voltar a essa medicação. Então, primeira coisa, realmente a cirurgia ela foi tranquila, ela foi rápida, né? Você fez assim desmotomia apenas, fórceps, suturou, beleza. Né? Vamos falar do caso específico, sem possíveis complicações que possam haver, tá? Realmente o dente não está infeccionado, então o paciente não tinha nenhuma infecção, você não prescreveu o antibiótico aqui nesse caso. Legal, eu concordo, né? Não vejo necessidade do antibiótico também, tá? Em relação a anti-inflamatório e analgésico, aí sim eu não concordo com a tua prescrição. Por quê? Primeiro, analgésico a gente não prescreve por 5 dias. Por que não? Porque o analgésico a gente deve prescrever em caso de dor, mas por no máximo 2 ou 3 dias. Assim como o anti-inflamatório, você colocou 5 dias, mas tem que ser 3 dias. E por que isso? Porque um anti-inflamatório por 3 dias? Porque 3 dias corresponde àquela fase inicial da inflamação, lembra? O pico da inflamação. Então, eu não preciso prescrever um anti-inflamatório por mais tempo se eu removi a causa ou se eu fiz um procedimento cirúrgico ali sem infecção. Então, eu posso prescrever o anti-inflamatório por 3 dias apenas, tá? O analgésico, o dipirona, eu vou prescrever para o paciente para ele tomar em caso de dor e, principalmente, orientar o paciente que se ele precisar tomar o analgésico por mais de 3 dias, ele voltar no consultório para você poder avaliar esse caso, porque se ele está com dor há mais de 3 dias, pode ser que ele tenha tido algum tipo de problema ali, porque não é comum, tá? Então, é só um ajuste aí na tua receita, na tua prescrição. Entendeu por quê? Eu achei que fosse controlador por até 5 dias, que eu até olhei em alguns protocolos medicamentosos e acho que uns 2, 3 que eu olhei, todos estavam de 5 a 7 dias se houver dor. Aí eu fiquei meio assim. Uhum, certo. Só um minutinho. Nossa, esse sugador aqui tá fazendo um barulho. Pronto. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, o que mais? Então, assim, 5 dias é muito tempo, viu, Leide, para analgésico. Pode ser que a pessoa até precise tomar por 5 dias, tudo bem. Só que você tem que orientar a pessoa que ela precisa voltar no teu atendimento, porque não é normal ela ter que tomar por 5 dias. A gente precisa ter certeza de que não é uma infecção que está dando ali naquela região, ou alguma coisa que entrou ali na hora que ela foi higienizar, tá? Tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida em relação a esse caso? Joia. Foi bom, rendeu bastante coisa. Tô quase uma meia hora falando aqui em cima desse casinho. E viu como tem muita coisa que a gente tem que olhar? Sinais relatados, nós achamos
que seria um processo de pericoronarite. Pericoronarite aonde? Ali Qual no dente? dente 48. 48. E a gente pode verificar isso? Nossa, graças a Deus, os sugadores desligaram, pararam de usar. Aqui, ó. A gente pode verificar até na radiografia, aqui, ó, uma imagem radiolúcida aqui, ó. Isso. Né? Foi isso que fez vocês tomarem essa direção. Tá. Isso, porque daí, a princípio, por essa imagem, dá para ver que ele está parcialmente erupcionado, né? Uhum. Certo. E os sinais clínicos. E você verificou alguma outra coisa interessante, alguma alteração, alguma coisa diferente nessa radiografia? Então, mais alguma alteração, que daí, indo mais para esse lado também da pericoronarite, seria o dente 18, né? Que poderia também estar causando um trauma para ocasionar essa inflamação, né? E por que você acha isso? Porque eu acho que ao ocluir, né, ao ocluir iria acabar indo Encostando até ali na o gengiva, dente. tá? Isso, Mas por que você acha que ele iria encostar? É porque ele está instruído um pouquinho, ó. Isso. Olha a linha da oclusão aqui do segundo, ó, onde ela dá. Ele está um pouquinho instruído, sim. Tá? Beleza. O que mais? Em relação aos outros elementos, eu não analisei assim nada. Esse casinho ele tá mais tranquilo do que aquele outro, né? Ele tem ausência de dentes? Tem ausência 28 dos... e 38, a ausência. 28 e 38, exato. Não, sim. Sim. Terceiro molar é considerado ausência, tá? Quando não tem aqui. Tá. Se nasceu ou se ele extraiu, aí você vai perguntar ao paciente. Sim. Tá? Legal. Então, vocês diagnosticaram uma pericoronarite ali na região do 48. Esse casinho, realmente, na radiografia, não vejo outras alterações. Ele tem um dente aqui tratado endodonticamente, mas está bem, né? E tal. Realmente não tem nenhuma outra alteração. Vamos lá, então. Aí, ele está com pericoronarite, ele estava com infecção aguda, e aí? Então, daí, primeiramente, nós achamos interessante também, né, por conta da proximidade da raiz com o canal mandibular, solicitar uma tomografia. Porém, da forma que a gente planejou o caso, eu não sei se essa imagem estaria nas nossas mãos até o momento da cirurgia. Mas a gente achou que seria interessante por conta da proximidade com o canal mandibular. E daí, se você vai fazer uma tomografia, se você vai solicitar uma tomo para o paciente, é óbvio que você vai marcar a cirurgia só depois que você avaliar essa tomo, tá? Sim. Então, só que o que acontece? Esse paciente ele tem uma infecção aguda. Sim. E aí? Você deixa ele com a infecção, espera a tomo, você vai extrair, o que você vai fazer? Então, em um primeiro momento, nós podíamos fazer, né, a remoção do que estivesse acumulado entre o dente e o tecido, fazer irrigação com clorexidina e poderíamos também receitar o bochecho de clorexidina 2 vezes ao dia, né? Porém, também tem aquela questão do dente antagonista, que eu acho que também pode estar traumatizando aquela região. Daí a gente ficou em dúvida se nesse caso não seria melhor, então, fazer uma ligeira higienização, né, da região
e dar uma dose de ataque para fazer a exodontia do 48. Já fazer na mesma hora. Isso. Daí daria uma dose de ataque 1 hora antes do procedimento. Dose de ataque do quê? De amoxicilina 1 grama com metronidazol 800 miligramas. Uhum. E já manda bala na X. E já manda bala. Tá. E qual que é a tua dúvida? Professor, posso Oi. perguntar uma coisa? Pode. Nesse caso, se o dente, o 18, tivesse ocasionando também e tivesse que esperar a tomo, não seria melhor fazer exo, então, do 18, que não tem o risco de pegar o canal mandibular, e esperar a tomo do 48? Eu pensei pelo fato de ter a infecção, né? Tá. Vamos lá. Duas visões diferentes e duas visões possíveis, tá? Não tem nenhuma certa e nenhuma errada. O que você tem que pensar? Primeiro, o paciente tem infecção aguda e essa é a informação mais relevante de todas. Você tem que tratar a infecção desse paciente. Como que se trata a infecção desse paciente? Higienizando essa região, removendo esse dente e medicação antibiótica de suporte, tá? Via sistêmica. É assim que se trata esse paciente. Você vai fazer tudo ao mesmo tempo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, agora, fato é que você precisa remover essa infecção daí de alguma forma, diminuir ela ou controlar ela. Então, primeira coisa que você tem que fazer, realmente verificar a questão do trauma pelo primeiro molar. Como o primeiro molar ele não está infectado, se realmente ficar comprovado como, através do exame clínico, você vai ver se esse molar superior está ali ocluindo na gengiva, é recomendado sim você remover ele, se você não for remover o inferior no mesmo procedimento. Por quê? Porque pelo menos já resolve metade do problema, que é o trauma. Só que o principal problema continua, que é a infecção. Sempre que for possível, o ideal é a gente diminuir essa infecção. Então, fazer um tratamento dessa infecção aguda, sem a exodontia, sem um procedimento muito invasivo. Então, como que a gente faz? Anestesia o paciente, faz aquela higienização que você falou, Franciele, né? Limpa, irriga, lava bem, entra com antibiótico de suporte ali e aguarda aquele edema, aquela inflamação, aquela secreção purulenta, tudo aquilo vai diminuir. Para em um segundo tempo cirúrgico eu remover o dente, tá? Porém, às vezes não é possível. Se não for possível, aí sim você faz o protocolo que você colocou. Eu dou uma dose de ataque dos antibióticos. Nesse caso, a associação da amoxicilina com o metronidazol é interessante, porque eu com certeza tenho bastante bactéria ali anaeróbia gram-negativa, né? E o metronidazol é excelente para esse medicamento, ó, é excelente para essas bactérias, né? E então você pode fazer isso e fazer a cirurgia naquele momento. Mas esse não deve ser o plano A. Esse deve ser o plano B. O paciente está de passagem na sua cidade, ou é uma pessoa que ela vai ter um compromisso daqui a uns dias, ou é uma pessoa que ela está ou você não vai poder resolver o problema dela, porque você daqui uma semana você não vai estar no seu consultório, então você não vai deixar o paciente na mão. Então você tem que pesar sempre, mas dar prioridade sempre para fazer em 2 etapas. A remoção do superior ou não, se está traumatizando realmente, claro, você pode agilizar, mas o problema real aí é a infecção mesmo. Deu para entender? Entendi. É que
Aham. É que também nós pensamos pelo lado de que talvez essa pericoronarite ainda não estaria tão avançada pelo fato, pelo menos, de não ter relatado nos sinais trismo, sintoma de febre. Uhum. Não sei se... Uhum. Então, isso é um outro fator interessante. Tem um pus ali, mas não está um aumento de volume, por exemplo. Isso é uma questão importante, excelente a sua colocação, porque se realmente não tem um aumento de volume muito grande e a secreção purulenta é só mesmo ali um resíduo de pus, um pouquinho que sai ali, é uma coisa, tem razão. Agora, se tem um aumento de volume, inflamação e tal, aí já é outra história, tá? Uhum. Então, realmente, o tamanho da infecção ou o volume da infecção influencia, sim. Uhum. Daí, posso continuar? Por favor. Tá. Daí faria, após a dose de ataque, né? Faria antisepsia, né? Com clorexidina, extraoral e intraoral. Extraoral 2%, intraoral 0,12%. Daí faria a anestesia pterigomandibular para desensibilizar o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. E a infiltrativa, e aí complementação com a infiltrativa para desensibilizar o nervo bucal. Que daí o bucal, ele para tecido mole, né, por vestibular, e o lingual para tecido mole por lingual. Uhum. E daí nós optamos por fazer o retalho em envelope, que seria a incisão principal, que seria a incisão principal na crista. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Daí nós optamos em fazer o retalho em envelope, pelo dente não estar muito para... Nossa, me fugiu a palavra. Para o dente não estar muito para a região apical, né? Então, eu acho que o envelope, nesse caso, ele seria a melhor opção para não ter que fazer a relaxante. Uhum. Daí o envelope seria a incisão principal na crista óssea, mais a intrasucular, né, do segundo molar até a mesial do primeiro molar, com a lâmina 15. Daí faria a osteotomia, com a broca, pode ser com a broca 702, até a exposição do colo dental, e removendo também aquela parte óssea que está ali na parte mais distal, né, do dente, para a coroa ficar totalmente exposta. Uhum. E daí, na odontosecção, nós, avaliando a radiografia, nós optamos por fazer a remoção, primeiramente, da coroa, porque pela radiografia parece que a raiz do dente, ela tá dilacerada. Tá. Não sei, isso mesmo. Então, a sua ideia seria remover a coroa inteira de uma vez? Ou um pedaço da coroa, né, ou inteira. Se fosse possível, a gente acha que ia tentar remover inteira, porque fazendo a osteotomia, ou não, né, porque daí, se a gente removesse inteira, a gente teria que desgastar mais osso, né. Então, Normalmente talvez... a gente opta por fazer a odontosecção, não a coroa inteira primeiro, mas sim a gente fazer a odontosecção nesse sentido de já cortando a coroa e separando as raízes, tá? Por quê? Mais interessante, primeiro porque você vai tendo mais estrutura dental, depois que você fizer a odontosecção, você vai ter mais apoio, vai ter mais onde apoiar um elevador aqui depois, tá? Então, isso facilita para você. Porém, em alguns casos, a gente faz essa remoção. Então, a gente sempre faz essa odontosecção nesse sentido aqui, tá?
E depois, se vê que o dente não está girando a raiz, porque realmente tem uma dilaceração grande, e às vezes essa raiz aqui, por exemplo, a mesial, para ela sair, ela tem que fazer esse giro aqui, ó. Essa linha tem hora que fica fina, tem hora que fica grossa, eu não sei porquê, né? Mas deu para entender, né? Ele tem que girar nesse sentido. Aí, o que vai acontecer? Essa parte da coroa que você cortou vai bater nessa parte da coroa do mesmo jeito. Então, não vai. E essa aqui, o que acontece? Como ela tem uma pequena curva para cá, ó, então o que vai acontecer? Mesma coisa, ela vai ter que girar para cá. Aí, sabe o que acontece? Essa coroa bate muito no osso aqui, senão você tem que desgastar muito o osso. Então, a gente faz a odontosecção nesse sentido, e aí, se não conseguir girar, aí sim a gente corta um pedaço da coroa. Daí sim, eu faria o corte aqui, ó. Aqui. Tá? Tá. Joia. Essa que nessa parte da odontosecção a gente ficou com bastante dúvida do que remover mesmo primeiro, por conta da dilaceração, por conta da tá muito voltado para distal. E você entendeu como é a melhor opção? Esse dente é um dente difícil de tirar, viu? Dente chato de fazer, né? Porque ele tá levemente distalizado, é chatinho esse dente aí. Não, mas deu para entender, sim. Legal. Daí faria a luxação, né? A avulsão com fórceps 17. E daí no tratamento do alvéolo, daria com bastante soro fisiológico, né? Para remoção do corpo estranho. E nesse caso, faria a manobra de Chompré, porque é o terceiro molar. E posteriormente o antagonista iria ser removido. Sutura, em suturas simples, e hemostasia com a gase, né, de 5 a 10 minutos. E daí, não sei se posso entrar já no... Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Travou tudo aqui, mas agora foi. Tá ouvindo? Ah, tá. Daí no medicamento pós-cirúrgico, eu não sei se tu ouviu até a sutura, hemostasia, né? Sim, sim. Ah, tá. Daí no medicamento pós-cirúrgico, nós optamos por amoxicilina, 500 mg a cada 8 horas, durante 7 dias. O metronidazol, 400 mg a cada 12 horas, durante 7 dias. A Dexa, 4 mg a cada 24 horas, durante 3 dias. Porque ao remover a causa, né, a inflamação irá durar esse período. Aquele pico, né, da inflamação. E dipirona, 500 mg a cada 4 horas por 3 dias em caso de dor. Daí passaríamos os cuidados pós-operatórios para o paciente. E após 7 dias faria a remoção da sutura. Daí, após esse período, nós poderíamos também planejar para fazer a exodontia do 18. Legal. Não, nesse caso, só uma coisa que cortou aqui, você não faria a exodontia do 18 na mesma sessão, é isso? Então, eu não faria na mesma sessão, porque eu fiquei com aquilo de ter a infecção, né? E daí obter mais um sítio para... Não sei, quando veio ir para corrente sanguínea, não sei, a gente ficou com essa questão na cabeça. Bom, em relação a fazer ou não o 18, eu acho que não faz diferença. Eu acho que deveria fazer, inclusive, porque o paciente já está na cadeira, já anestesia e já faz. A infecção, essa infecção de pericoronarite, ela é uma infecção bem bem localizada, bem na região ali distal do terceiro inferior, então não tem nenhum tipo de comunicação. Então, eu acho que já valeria a pena fazer
na mesma sessão, sim, tá? Em relação Entendi. a esse risco de infecção maior, eu não vejo também. O risco que você está tendo, você está assumindo esse risco, aliás, é no inferior, tá? É no inferior. Então, não vai aumentar o risco por causa que você fez o superior. Vai continuar o mesmo, tá? Ah, Então, você entendi. pode Tá. fazer na mesma sessão, sim, tá? Agora, por qualquer outro motivo, pode não fazer. Às vezes você terminou o inferior, o paciente não aguenta mais. Fala, doutor, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar com a boca aberta. Então, tá bom. Então, tchau e depois a gente faz o superior. Eu, particularmente, eu gosto de começar sempre pelo dente mais fácil, quando eu vou fazer uma cirurgia. Uhum. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque você quebra um pouco o gelo do paciente. O paciente está, às vezes, morrendo de medo, né? E você começando pelo mais difícil, o paciente fala assim, nossa, esse dente deu muito trabalho, demorou muito, caramba, eu estava certo. E o paciente fica o tempo inteiro tenso. Quando Uhum. você começa pelo mais fácil, ele está esperando lá ele ser praticamente torturado ali na cadeira, e aí você faz uma cirurgia mais tranquila, mais simples, mais rápida, e aí terminou o mais fácil. Nossa, mas já terminou? Já terminou, foi tranquilo, não foi? Foi. Vamos fazer o outro agora, que é um pouco mais chatinho? Ou seja, a pessoa ela já passou pelo primeiro baque, e ela já teve uma experiência que não foi tão ruim quanto ela esperava, e aí não corre o risco Uhum. de acontecer isso, do paciente falar assim, eu não quero mais saber disso, pelo amor de Deus, vou embora. Entendeu? E então é por Entendi. isso que eu costumo fazer primeiro o mais fácil. Então, nesse caso, por exemplo, eu iniciaria pelo superior, remove o superior, finalizou rapidinho, beleza, aí vamos brigar com o inferior. O superior, daí faria precisaria fazer uma osteotomia ali na parte distal? Provavelmente Não? não, porque primeiro porque esse osso aqui na mandíbula, na maxila, ele é um osso muito mais poroso, portanto um osso muito mais maleável, o que faz com que a expansão do alvéolo na hora de você remover Uhum. seja mais fácil. Então o dente ele gira mais fácil, tá? Na mandíbula não, a gente tem uma cortical muito densa. Então, isso faz com que o dente realmente precise ser, muitas vezes, eu preciso criar apoio, preciso cortar o dente, tudo. Então, o superior, normalmente, eu não preciso cortar o osso, ele consegue girar ali tranquilo. Ah, tá. Então ele sairia inteiro, né? Uhum. Provavelmente, sim. Mesma coisa lá daquele caso da Lady, esse caso o dente está em posição de oclusão e tal, então muito provavelmente com fórceps 18R aí você já consegue luxar e avulsionar ele. Uhum. Certo? Que mais? Dúvidas? Não, acho que é isso. Eu acho que a minha grande dúvida mesmo era por onde iniciar, né? Uhum. E se daria um medicamento, se trataria a Sim. fundo, né, a infecção antes A ou não. medicação foi tudo certo e o mais interessante aí mesmo é aquilo que eu falei. O ideal